Namaskar, sejam todos bem-vindos para mais essa conversa, porque ela não chega a ser uma aula, é uma conversa. É uma conversa das coisas que eu vivo aqui no Espaço Ayum e também desses ensinamentos que as tradições orientais e ocidentais também vêm trazendo para mim. Na semana passada eu conversei um pouco sobre alimentação, até porque a alimentação ela é hoje um tema muito recorrente e nós estamos afundados num mundo de informações sem que tenhamos o conhecimento verdadeiro. Qual é o conhecimento verdadeiro? É aquele que é comprovado pelo tempo e também experimentados em nós. Porque aquele conhecimento que é novo, ele é um conhecimento, mas ainda leva um tempo para ele se estabelecer e se tornar verdade. Até mesmo dentro da medicina comum, dentro da farmacopeia atual, um medicamento, ele precisa de alguns anos para ele ser comprovado. E nós, dentro do Ayurveda, nós temos essa grande possibilidade, que é a possibilidade de ter um conhecimento, acesso a um conhecimento que data de 5.000 anos. E que a humanidade ela já experimentou muito e mais do que experimentar, ele já está na memória dos nossos átomos, das nossas moléculas e das nossas células. E, portanto, quando ele aparece e que entra em nós, ele reverbera nessa memória. E por isso que quando nós utilizamos esse conhecimento, ele se torna íntimo, comum, e dentro de nós aparece assim, bem, ai, que bom, eu já sabia disso, isso me faz bem, dá esse contentamento. Eu coloquei hoje, lá na chamada da live, a questão do tempo, porque já há muitos séculos, por volta do século XVI, eu vou repetir uma frase de um poeta, que ele era também um padre, e essa frase, ela está sempre em mim, me lembrando, que Deus me pede estrita conta do tempo, e é impossível desse tempo eu dar conta. Então, se fala muito na questão do tempo, não no sentido positivo, em sua maioria, no sentido até negativo. Eu não tenho tempo, o tempo é curto, meu tempo já passou, mas essa palavra tempo, ela está muito impressa no inconsciente coletivo, porque uma das coisas que o sistema capitalista traz para nós é essa condição de que nós não temos tempo. Mas para quê? Para esse tempo sobrar para aquilo que o sistema se apropria. Ele vai se apropriar da nossa memória, ele vai se apropriar do nosso tempo de lazer, ele vai se apropriar do nosso tempo de descanso, nosso tempo de cuidados internos e também do nosso tempo espiritual. E aí, como nós estamos dentro dessa máquina, dessa engrenagem de produção e de ganho e de números e de lucro, e tudo se tornou utilitário, inclusive o nosso tempo. E dentro dessa questão do nosso tempo, nós vamos ver uma fala coletiva onde
as pessoas deixaram, nós seres humanos, eu me incluo, porque tudo que acontece na humanidade também faz parte de mim. E dentro desse princípio é que nós estamos aqui, para compreender que nós não estamos fora, nós estamos dentro, nós fazemos parte de um sistema, e nesse sistema, enquanto um número de pessoas ainda estiver sofrendo, um número de pessoas estiver imerso na ignorância, nós também estamos. E aí, quem é o tempo? O tempo hábil para o nosso cuidado interno, o tempo hábil para refletir sobre essa coisa muito sagrada que nós viemos fazer aqui na Terra, que é o significado da existência, e também para dar significado àquilo que nós vivemos. Como nós estamos dentro de um trabalho, dentro de uma vertente de Yoga e Ayurveda, os conhecimentos que eu trago aqui são calcados nessas filosofias, na filosofia do Yoga, do Ayurveda. E na semana passada eu trouxe uma coisa bem interessante, que foi a análise daquilo que nós comemos conforme os nossos desequilíbrios. Mas ficou faltando uma coisa muito essencial, que é porque que alguns sabores eles estão destacados dentro do sistema que nós vivemos. E é fácil de ver. O sabor doce e o sabor salgado, todos vivem em cima desses dois sabores. Só que esses sabores dentro do nosso corpo, eles produzem condições emocionais que norteiam a nossa vida. Como o sabor doce. O sabor doce, ele ao mesmo tempo que nos dá prazer, eles produzem muita oleosidade e produzem também letargia. Esse sabor, ele é um sabor vinculado à nossa infância, porque você pode observar que toda criança ela gosta do sabor doce. Aí voltando àquilo que nós vimos na semana passada, o sabor doce não se detém apenas ao açúcar. Açúcar que está nas frutas, o açúcar que está no açúcar mesmo de cana-de-açúcar, o açúcar que está no leite. Por que a criança gosta tanto do leite? Porque o leite é doce. Aquele leite materno, ele é doce e aquilo dá um aconchego. O sabor doce, ele nos remete à infância. É comum uma pessoa num estado emocional agravado, de ansiedade, de depressão, de tristeza, ela buscar o doce. E por que ela busca o doce? Ela busca o doce porque o doce vai remeter a essas memórias afetivas, porque a qualidade do doce é uma qualidade quente, é uma qualidade de afeto, é uma qualidade de aconchego. E outro sabor que dentro da nossa sociedade também é muito reverenciado é o sabor salgado. Tudo é salgado. Até a carne que nós comemos, porque nós comemos, não que eu não como mais, graças aos céus, mas por que se gosta tanto da carne? Foi feita uma pesquisa que eu achei muito interessante. Uma pessoa passou uns dias sem comer carne. E ela, depois de um período de jejum, vendaram os olhos dela e puseram para ela comer, foram oferecendo para ela diversas carnes, a carne do peixe, a carne do frango, a carne dos moluscos, a carne do boi, a carne do porco. Então fizeram várias amostras e pediram para ela experimentar. E qual foi a surpresa? Ela não conseguiu distinguir o sabor. Ela não soube diferenciar a carne do frango, a carne do peixe, porque a carne, em sua maioria, elas têm o mesmo sabor
e elas são diferenciadas pelo sabor salgado. E esse sabor salgado, ele permeia tudo, tudo. Se você for num mercado procurar um biscoito, você vai um bolo, mesmo aquele bolo tendo a predominância do doce, ele também é salgado, ele tem sal. E aí não é à toa que nós temos uma incidência muito grande de indivíduos com hipertensão, com problemas renais, porque esse sal dentro do nosso corpo, ele vai acumular água. E essa água dentro do nosso sistema vai danificar o nosso baço, porque o nosso baço é o agente de regulação dessa água no corpo, não só os rins, primeiramente o baço. E aí, o que esse sabor salgado a nível afetivo traz para a gente? Dá mais vontade de comer. Quando nós comemos um salgado, nós ficamos com mais vontade de comer. E por isso que a alimentação industrializada, ela é tão salgada. E outra coisa que o sabor salgado faz dentro da gente, ela incita a nossa mente. Então a nossa mente, ela fica muito agitada. É muito comum dentro da prática de yoga nós encontrarmos pessoas que vêm sempre reclamar da mesma coisa. Eu não consigo meditar, eu nem vou para praticar yoga, porque o yoga, ele não é para mim, eu preciso de um exercício que possa condizer com a minha condição agitada. Mas o salgado dentro do nosso corpo vai fazer uma coisa que o sistema agradece muito. Ele vai nos dar a incapacidade de escutar o outro. Essa incapacidade de ouvir vem desse mundo de coisas salgadas que nós comemos. Além do que, ela vai incitar esse salgado em excesso no nosso corpo, ele incita emoções densas como a inveja, como o ciúme, e aumenta muito a sede. Eu já relatei numa live a experiência que eu vivi. Eu fui almoçar com o Fabrício, meu filho, em um lugar onde a cozinheira errou no sal. E Fabrício, não, mãe, vamos misturar aqui com a salada e vamos comer. E eu, nessa minha incapacidade ainda de dizer não para aquele almoço, até porque as pessoas me trataram ali com tanto afeto. E aí o que aconteceu? Eu bebi 2 garrafas grandes de água. E aí eu entendo que é uma coisa que aqui dentro do Espaço Ayum, eu fico muito intrigada. Por que as pessoas bebem tanta água e têm tanta sede? Porque o alimento é muito salgado. Porque essa água que é tão veiculada para beber 3 litros, 2 litros, não, tudo tem que ter equilíbrio. E essa água em excesso, além da gente perder eletrólitos do sangue, nós vamos também ter uma dificuldade muito grande em manter a saúde dos nossos rins. A saúde dos nossos rins depende do equilíbrio também dessa água. E essa água é ingerida em excesso, em sua maioria, por condições de alimentos salgados. Como eu falei, todo alimento industrializado, ele tem como princípio maior o sal. Por essas razões que eu coloquei para vocês, principalmente por trazer essa ativação de emoções mais densas e o indivíduo deixar de ouvir, perder a paciência de ouvir o outro, de ouvir a natureza. Um outro sabor também que é muito usado
é o sabor picante. Então, o sabor picante é esse sabor que ativa, que melhora a digestão. E ele, a nível emocional, quando ingerido em excesso, ele tem uma coisa muito estranha e que funciona com o uso do sabor picante, que é a impaciência. O sabor picante, eu estou aqui, não estou falando em equilíbrio, estou falando em desequilíbrio, em uso em excesso. Ele vai trazer essa impaciência. E além de uma outra coisa, se o sabor picante tem como base o fogo, ele traz ressecamento do nosso corpo, ressecamento da nossa pele, ressecamento do nosso trato digestório. Porém, tem um sabor, o nosso tempo sempre é curto, vou ver se eu consigo terminar os sabores para a gente compreender. Tem um sabor que é abandonado, que ninguém quer e que ninguém gosta. Qual é o sabor? Amargo. E aí tem uma coisa muito interessante. O que é amargo fora é doce dentro. O sabor amargo, ele vai nos conduzir a uma coisa muito especial, que é a introspecção. O sabor amargo, ele vai nos remeter à perda da vontade de muito estímulo. Você vê como nós sempre estamos buscando estímulos. É muito comum nas crianças. E esse amargo, a utilização do amargo é quem vai nos tirar essa vontade de um estímulo constante. Outra coisa que ele faz, que é muito especial, ele destrói o calor que está no sangue. Ele torna o nosso sangue mais fresco. E aí, esse sangue mais fresco impede a proliferação absurda de organismos, de vírus, de bactérias que circulam dentro do nosso corpo, e ele vai, com o sabor amargo, ser acalmado. Esse nosso sangue, ele vai resfriar, e no que resfria, a nossa imunidade aumenta, porque impossibilita a vida e a proliferação de micro-organismos. Temos ainda um sabor que é muito pouco utilizado, muito pouco conhecido, mas também é muito utilizado, que é o sabor adstringente. O sabor adstringente nós usamos todos os dias, que é o sabor dos cereais, do feijão, da lentilha, do amendoim, tudo isso tem sabor adstringente. Todas as sementes, elas vão ter esse sabor. E como elas são usadas em excesso, ela também provoca um ressecamento e o fechamento das nossas membranas. E isso é muito, muito interessante. Temos também o sabor ácido, que é o sabor que mais predomina em nossos temperos, já que o nosso tempero é de alho e cebola. E ele faz uma coisa muito ruim. Ele torna nossa mente agitada e torna nossa mente gananciosa. A gente fica estimulado a querer mais e entrar em todo esse jogo. Portanto, esses 6 sabores são formados, aí vocês assistam a live anterior, pelos elementais de éter, fogo, ar, água e terra. E esses elementais, eles se agrupam formando esses 6 sabores. E a nossa alimentação deveria ter todos os dias no prato esses 6 sabores.
E como já está finalizando, eu vou trazer para vocês, vou fazer um prato de 6 sabores. Se eu ponho arroz no prato, eu tenho sabor doce. Se eu ponho um feijão, eu tenho o sabor, adstringente. O sal é o salgado. Se eu ponho um picles ou se eu ponho um pouco de limão, eu vou ter o sabor ácido. Se eu coloco no meu prato um jiló, eu vou ter o sabor amargo. E aí é fácil de vocês verem o sabor picante, o sabor das pimentas e de outros alimentos. Mas vocês podem baixar em qualquer programa de internet onde você vai ver os sabores do Ayurveda e lá você vai ter uma relação de alimentos que podem facilitar na escolha do cardápio. E que cardápio? Esse cardápio ele tem que ser feito todos os dias, porque eles vão dar dentro do nosso corpo o equilíbrio dos elementais. Então, o nosso prato ele precisa ter esses 6 sabores para equilibrar a nossa vida, mas em sua maioria, nosso prato cotidiano é feito de coisas doces e coisas salgadas. Doce e salgado, essa dobradinha que permeia a maioria dos alimentos e traz esse comprometimento afetivo. O doce aumentando a oleosidade do corpo, aumentando no nosso corpo as condições ruins para o nosso fígado, porque o nosso fígado ele é muito mais danificado pelo doce do que propriamente pelo óleo, porque o doce ele está presente em tudo, além do alimento salgado que vão entrar em todas as carnes, ele vai entrar nos temperos, ele vai entrar no alimento industrializado. Então, se você monta um prato diariamente com esses sabores, você vai ter a oportunidade de ter um corpo mais saudável. Aí alguém vai dizer assim, mas eu não tenho tempo. Mas Deus me pede estrita conta do tempo. Por isso que é condição essencial desse tempo eu dar conta. E como que eu dou conta desse tempo? Estabelecendo dentro da minha vida ritmos. Nós não falamos aqui em disciplina, porque disciplina ela tem uma conotação pejorativa, que agride, que traz nossas memórias. Então eu tenho a condição de utilizar esse tempo que me foi dado para o meu cuidado pessoal, o cuidado daqueles que estão próximos, o cuidado com toda a natureza. Mas isso só vai ser possível se nós nos alinharmos com os ritmos cósmicos. Que ritmos são esses? O ritmo que faz com que o sol acorde de manhã, que todos os passarinhos acordem de manhã felizes, cantando. Esse ritmo que faz com que agora, na hora do sol mais quente, eu use uma alimentação mais pesada. O ritmo em que faz ao anoitecer eu ter uma condição de vida mais leve. E condição de vida mais leve, a condição de conversar, a condição de ouvir música, a condição de assuntar a natureza no entardecer, de meditar, porque sem o acompanhamento desses ritmos, eu vou criar um estresse muito grande no meu corpo. E quem é o estresse? O estresse é a condição que eu tenho de não acompanhar esses ritmos e o meu corpo
em detrimento, começa a produzir hormônios que deveriam ser só produzidos para momentos de fuga e defesa. E dentre esses hormônios, nós temos o cortisol. O cortisol é um hormônio que a natureza nos deu para nos defendermos. Mas o nosso corpo, ele produz cortisol diariamente, às vezes, na sua maioria, até dormindo. E esse cortisol dentro do nosso corpo, ele vai produzir um nível de acidez, facilitando a vida de bactérias que não são boas. Essas bactérias que não são boas, elas têm uma função no nosso corpo, mas, repetindo aquilo que sempre falo aqui nessas lives, a vida é o caminho do meio, o equilíbrio. Se essas bactérias que não são boas, elas aumentarem dentro do meu corpo, dentro do nosso corpo, elas vão produzir muitas toxinas. E outra coisa também que vai acontecer, as funções dos nossos órgãos, em especial o fígado, não vai funcionar. E aí essa é uma das grandes e absolutas causas de obesidade. A obesidade, ela virou um grande nicho dentro do sistema para se ganhar dinheiro, com um mundo de receitas, de caminhos, mas o maior de todos os caminhos para quem hoje está com dificuldades em emagrecer, com dificuldade em engordar, em dificuldade de estabelecer a sua verdadeira natureza, porque uma pessoa como eu nunca vai ter o corpo de uma bailarina, porque eu nasci com uma natureza cafa, tenho uma estrutura larga, eu falo manso, eu tenho a pele, o corpo todo entumecido desde criança. Então eu nunca vou ter uma estrutura esguia. Eu posso ter um emagrecimento, mas nesse emagrecimento não inclui os meus ossos. Mas eu equilibro meu corpo através dos ritmos. Mais do que alimentação, são os ritmos. Porque se eu estabeleço ritmos, eu vou estabelecer tempo para fazer o melhor alimento para mim. Eu vou estabelecer condições para minha família se alimentar bem e de forma que eu possa aproveitar as condições da natureza, porque a natureza, na sua sabedoria, porque essa sabedoria, ela está dentro de mim, dentro da árvore, dentro de tudo. É só olhar um animal, ele sabe a hora que ele deve comer. Não estou falando dos animais que hoje estão abduzidos para o prazer no sistema que a gente vive, mas os animais silvestres, os animais que estão completamente conectados com toda a natureza. Eu sou essa natureza. E aí, quando Deus me pedir a estrita conta do tempo, eu terei como desse tempo eu dar conta. Por isso que o dia de hoje, ela foca na organização da nossa vida conforme o tempo. Não só o tempo de um dia, como o tempo das estações e como o tempo da nossa vida. E isso é muito sábio, isso é muito inteligente. E isso vocês não vão encontrar de graça. Porque o que é de graça é como meu filho sempre fala,
o que não evolui, ele sempre tem muita gente, porque é fácil. Nós temos que ter o fácil e o difícil. Bem, convido vocês ainda a participarem do curso de Ayurveda que está começando esse ano. Como muitas pessoas não puderam vir no primeiro módulo, eu estou fazendo uma atualização dia 1º, sexta-feira, às 2h da tarde. Então, eu vou atualizar o primeiro módulo para que no dia 2 eu faça o segundo módulo. E toda semana estarei aqui conversando de um tema sobre vida e no momento sobre Ayurveda, já que é o nosso programa da casa, pelo menos por um tempo, para a divulgação do nosso curso. Namaskar para todos, lembrando que essa live ela fica gravada e todas elas estão gravadas no Instagram do Espaço Ayum e em breve ela estará também no YouTube. Tenham todos um lindo dia de sol nessa cidade maravilhosa. E em outras cidades também, claro.